O presidente Lula voltou a fazer críticas a Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. Ele chamou o ex-presidente de traidor da pátria por supostamente endossar as novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos contra o Brasil. Lula também ironizou o filho de Bolsonaro, Eduardo. Vou abrir aspas. O filho dele fica com esse negócio de liberta meu pai, liberta meu pai. Eles têm que ser tratados por nós como traidores do século XX e XXI da história desse país. Eles não tiveram preocupação com os prejuízos que essa taxação vai trazer ao Brasil, à indústria, ao agronegócio, com essa taxação que vai pesar no bolso do povo brasileiro. Fecho aspas. O presidente brasileiro também criticou o tarifaço, disse que o Brasil é soberano e prometeu retalhar com a taxação de empresas digitais norte-americanas. Você, Cristiano Beraldo, a adoção desse discurso por parte do presidente brasileiro, criticando Jair Bolsonaro, o filho Eduardo, abusando até das ironias. O quanto um posicionamento desse acaba agravando mais a situação, joga gasolina em um embate que deveria ter sido superado. Ele deveria dedicar, talvez, a energia a resolver a situação que envolve a taxação, Beraldo? É importante parar de passar vergonha, Caniato, porque traidor da pátria é quem rouba dinheiro público. É quem, ao invés de fazer o trabalho que precisa ser realizado para tornar o Brasil um país moderno, um país com uma infraestrutura competitiva, um país que permita a cada um dos brasileiros trabalhar, prosperar, sem precisar ficar dependendo de ajuda do governo. Essas pessoas que assaltaram os cofres públicos, que saquearam a Petrobras, foram pegas, confessaram seus crimes. Essas pessoas é que são traidoras da pátria. Então, colocar as coisas nesses termos faz realmente o presidente passar vergonha, até porque eu tenho certeza que os seus próprios filhos foram lá pedir a sua libertação, a menos que haja algum problema muito sério da relação dele com os filhos. Mas isso é natural que aconteça. Então, quando a gente vê o discurso seguindo por esse caminho, demonstra que não há, por parte do presidente da República, a disposição de levar a sério os temas que mais impactam o Brasil. O Brasil precisa de liderança, de firmeza, de inteligência, de estratégia e de olhar de longo prazo. Nada disso está sendo apresentado pelo atual presidente. Com isso, o Brasil todo fica em risco, porque não adianta dizer que vai tributar agora as empresas, redes sociais, as empresas digitais norte-americanas que atuam no Brasil, porque ao fazer isso, primeiro que várias delas já pagam impostos. Ao fazer isso, o que o governo está fazendo é colocando o Brasil numa posição ainda mais isolada, porque serviços digitais, seja de empresas americanas ou de outros países, já são incorporadas ao dia a dia do brasileiro. Então, se ele quiser, por exemplo, vai tributar o WhatsApp, vai tributar as redes sociais que tantos brasileiros utilizam para fazer os seus negócios, para divulgar os seus produtos, as suas empresas, se ele for por esse caminho, vai aumentar a sua impopularidade e não vai resolver problema algum do Brasil. Você, Nelson Kobayashi, as falas do presidente brasileiro, até levantando a possibilidade de devolver na mesma moeda, né? A tal da lei da reciprocidade, inclusive mencionando a cobrança de impostos de empresas digitais norte-americanas. O que achou das falas, especialmente aos integrantes da família Bolsonaro? Umas questões interessantes aí, o Caniato. Primeiro, o presidente tem razão nas críticas que faz ao presidente americano em relação à série de taxações aí que tem feito. Só que nem parece que é o mesmo presidente Lula da série de taxações aqui no Brasil também, né? Só é ruim a taxação protetiva do Donald Trump e a taxação das blusinhas aqui no Brasil, e a taxação das bets. O ministro da Fazenda, conhecido como Taxade, está aqui no Brasil no governo do presidente Lula. E esse IOF aí do presidente, aumento de imposto, uma espécie de taxação também, que fez por decreto e mesmo contra
3 a cada 4 brasileiros achando isso equivocado, mesmo com centenas de deputados e dezenas de senadores entendendo o contrário, contra o aumento de imposto, procurou o STF para fazer valer aumento de impostos. Nem parece o mesmo presidente. Eu sei que essa questão da taxação do presidente americano Donald Trump ao Brasil tem sido enxergado, tanto por Bolsonaro quanto por Lula, como um grande palanque político. O discurso do presidente Lula é totalmente descolado, por exemplo, do discurso do vice-presidente Geraldo Alckmin. Nem parece que os dois são do mesmo governo. Não há nenhuma intenção de se resolver a questão nesse discurso do presidente Lula. Ele está atacando o Jair Bolsonaro, está atacando o Eduardo Bolsonaro, está atacando o Donald Trump, só ataca e estica ainda mais a corda com o presidente americano. Não há uma proposta de solução mais amigável. Até mesmo quando o presidente Lula fala de aplicar a lei de reciprocidade, isso é uma confissão de falta de habilidade política, porque a lei da reciprocidade deve existir e deve ser aplicada em último caso, em última instância, última ratio, se não tiver nenhum tipo de possibilidade de acordo diplomático, de conciliação, de rodada de conversas ou tantas outras alternativas, aí é que se aplica a lei da reciprocidade. E cada vez que a lei da reciprocidade for aplicada, é uma confissão de falta de habilidade política. Então o presidente Lula não está sabendo lidar com essa questão como uma questão de interesse dos brasileiros, dos empresários diretamente prejudicados, dos trabalhadores desses ramos também diretamente prejudicados, e está enxergando isso tudo como um grande palanque, como se já tivesse em comícios da eleição de 2026. Pois é, tem várias declarações do presidente que a gente vai trazer, vai analisar, inclusive a pergunta da nossa enquete, a enquete publicada no portal da Jovem Pan tem a ver com isso. Deixa eu só antes escutar a análise do Dávila para mais essa declaração do presidente brasileiro, chamando Jair Bolsonaro de traidor da pátria e também levantando a possibilidade de taxar as empresas digitais. Dávila. Coerente com o que é o governo. O governo só tem duas coisas. O presidente Lula demonizando o ex-presidente Bolsonaro e, como sempre, usando o governo passado como bode expiatório por todos os problemas desde a descoberta do Brasil em 1500, né? E a outra coisa que o governo faz é aumentar imposto. Bem lembrado pelo Cobo aqui, o único programa desse governo é apresentar aumento de imposto. E interessante que esse governo que bate recorde sobre recorde de arrecadação de imposto, Caniato, o próprio Tribunal de Contas da União acabou de mostrar que ele não cumpriu nenhuma meta de nenhum programa social, exceto o Bolsa Família. Olha que vergonha! Arrecadação recorde, dinheiro pessimamente empregado, não atingiu nenhum objetivo de nenhum programa, exceto o Bolsa Família. E esse governo, que é incompetente na gestão dos recursos públicos, o que ele quer? Arrecadar mais. É arrecadar mais para jogar no ralo, para jogar em buracos de um governo incapaz de ser um bom gestor público dos nossos recursos. Então, mostra o governo na sua real faceta. Desviar a atenção do povo brasileiro para a polarização, continuar cobrando imposto para sustentar um Estado caro, ineficiente e corrupto e não atingir nenhum objetivo dos programas sociais. Este é o verdadeiro governo do PT. Pois é, deixa eu agora chamar a atenção da nossa audiência. Está no ar a enquete do dia, jovempan.com.br, entre no nosso portal. E a pergunta de hoje trata justamente da questão que envolve as declarações do presidente da República. Você acredita que essas falas, essas declarações podem agravar a relação do Brasil com os Estados Unidos e prejudicar também a negociação para reverter a imposição daquela tarifa de 50%? 2 caminhos para você votar. Sim, acredito que essas declarações podem prejudicar a situação, ou não prejudica porque ele está sendo sincero, está seguindo a sua convicção. Então, entre agora no portal da Jovem Pan, manifeste a sua opinião. Daqui a pouco a gente traz a primeira parcial. Deixa eu só trazer